agora nós vamos apresentar a nossa turma aqui, né, A Léo? turma top, é top 10 essa turma, viu? É, né? Você quer começar chamando aquele amigo seu Amigo de do peito, caminhada? gente boa, Isso. coração bom, cheio de Jesus, o meu amigo Beto. Isso. Pastor Beto, da 8ª Presbiteriana. Seja bem-vindo, pastor. Que bom que o senhor está aqui. Senta, fica à vontade. O Beto, cada dia mais jovem, que você tá tomando, filho? Bem, parece não, mas eu estou com cara de 60, mas 49 ainda. Aparenta 60, mas 49. Mas Cara tomando, de 20, rapaz. tomando aquilo que você toma, né? Que é Jesus, graças a Deus, o casamento e o ciúme bem moderado, bem controlado, né? Porque Mas senão bem. adoece e a gente morre. Ah, é? Então, O ciúme você mata? mata, ciúme mata e nos leva à morte também. Então, vamos Pois saber é, disso daí, então, ué. para completar, para compor, aliás, essa turma, eu quero chamar uma querida amiga, psicóloga, a nossa querida Andréia Correia. Seja bem-vinda! Que bom! Eu tenho uma história com a Andréia, nós nos conhecemos, senta ali, ideia. Nós conhecemos quantos anos? Eu tinha 10 anos de idade quando nós nos conhecemos, né, Andréia? Tem pouco, mais 5, 15. É, tem pouco tempo. Pouquinho Alguns tempo. aninhos só atrás. E nós fomos nos encontrar aqui na TV, num programa. Depois né? de convertida, né? Depois de convertidas, né? As duas. É verdade. Uma bênção, né? Que bom, seja Glória a Deus. bem-vinda. Que Muito bom obrigada. que você está aqui. É um Fica à prazer. vontade, porque o acesso aqui é livre. Muito obrigada. E eu quero chamar também uma querida companheira que eu tenho certeza que vai enriquecer muito o nosso programa. É a doutora Elizabeth Freitas. Ela é delegada da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulheres. Doutora Elizabeth. Seja bem-vinda. Senta aqui, fica à vontade. Podem assentar, queridos e queridas. Pois é, esse tema, vocês já viram, né? Tem um pastor aqui, Isso. uma psicóloga e uma delegada para a gente conversar um pouquinho sobre ciúmes, né, Léo? Ciúmes é um negócio... Ciúmes é humano, né? A princípio, ou não? Mas eu gostaria de saber com a Andréia. Andréia, o conceito de ciúmes, para nós, a gente começar esse bate-papo. O ciúme, ele faz parte da natureza humana, né? Vamos dizer assim. É um sentimento e esse sentimento é deslocado para aquele que nós amamos, seja uma pessoa ou um objeto. Né? Antigamente, vamos dizer assim, na formação da humanidade, é vista como uma maneira de preservar o ser humano e a procriação. Os animais são ciumentos, as pessoas são ciumentas, mas isso tem que ser moderado, né? É o que nós vamos tratar aqui. Existe o ciúme o natural, normal, e o ciúme que é patológico. Pois é, então, existe ciúme bom e existe ciúme que não é bom. E os ciúmes de Deus, pastor? Na Bíblia fala. Eu acredito que todos nós temos ciúme, todos nós já tivemos ciúmes. E eu acredito que todos nós teremos ciúmes. Nós, quando crianças, temos ciúme dos nossos objetos, temos ciúme dos nossos pais, temos ciúme dos nossos irmãos, temos ciúme até mesmo dos nossos animais, dos nossos bens. Entretanto, quando nós crescemos, esse ciúme nós amadurecemos e a gente acaba tendo ciúme, quer pelo nosso cônjuge e também pelos nossos filhos. E alguns continuam tendo ciúme até pelo carro, pela furadeira, pelo iPhone, pelo smartphone, por exemplo, né? Ter ciúme é algo inerente ao ser humano. Porém, o que a gente precisa atentar é o equilíbrio para esse ciúme, porque ele pode tornar-se doentio. Deus, de fato, tem esse amor por nós, e a Bíblia diz que Ele prova esse amor. O amor de Deus, Ele tem prova, e Ele tem zelo por nós, mas não um ciúme doentio, como às vezes nós testemunhamos, infelizmente, no convívio entre as pessoas. Pois é, até falar em ciúmes doentio, doutora Elizabeth, agora é a senhora, né? Que trabalha na delegacia, né, de assuntos ali para mulheres. Há muitos crimes cometidos por causa do ciúme, a senhora vê que tem aumentado. Fala um pouquinho para a gente da sua vivência mesmo, daquilo que vocês têm vivido ali na prática. Bom, é um prazer, né, estar aqui com vocês hoje. Né, Prazer é nosso. Falando um pouquinho do nosso trabalho, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.
E esse tema muito interessante, né? Muito empolgante, e muitos dos fatos que são levados até nós, né, pelas vítimas, porque nós atendemos lá as vítimas, né, as mulheres, a grande parte é em decorrência dos ciúmes, né, porque o homem ele não aceita o fim do relacionamento, muitos dos homens, né? Não estou falando todos, porque não se pode generalizar nesse caso. Não aceita o fim do relacionamento, e, nesse caso, o que ocorre? Aí vai gerando a violência, né, começa, às vezes, por uma agressão emocional, às vezes, uma ameaça. Isso vai se perpetuando até quando a mulher ela quebra esse ciclo de violência, né? Como que ela quebra? Nos procurando a Polícia Civil para que sejam tomadas as providências. E a senhora observa que isso tem aumentado, esse índice de violência, isso tem aumentado ao longo desses anos? Como que a senhora observa? Olha, a violência ela existe, né? Ela está estampada aí na nossa mídia, situações, né, realmente que nos preocupam, mas nós temos que levar em consideração o seguinte: a mulher também tem denunciado mais, né? Então, falar que o índice aumentou, sim, a violência é genérica, mas também há o outro lado. A mulher tem tomado coragem e tem denunciado a violência familiar, domiciliar, né? Isso é muito importante. E nós fazemos um trabalho também nesse sentido preventivo de quê? De estar apoiando a mulher, de estar orientando a mulher. Olha só a participação minha aqui hoje, né? Representando a delegacia, trazendo essas informações. Isso é positivo. Agora, a Delegacia da Mulher supõe-se, então, que geralmente a violência parte do homem para a mulher, né? Sim. E vice-versa, é muito pouco? Olha, não, existe também, né? Então tem delegacia do homem também, né? Não, a violência que a mulher pratica, né, contra o homem, ela é atendida em outra delegacia e esse fato criminoso é analisado em outro aspecto legal, né, pelo próprio Código Penal. Já a violência que é praticada contra a mulher é a Lei Maria da Penha. Nós certo? vamos falar um pouquinho dela daqui a Vamos, pouco. sim. E eu fiquei pensando, como evitar os ciúmes? Esse ciúme que traz um problema. É para vocês dois meses. Eu estou pensando aqui, primeiro, antes da gente falar de como evitar, a gente precisa de identificar primeiro quais são os sintomas e que comportamento que são esses que nós podemos denominar de ciúme. Né? Porque o ciúme, que é esse natural, nós não temos como evitar, porque aquilo que nós amamos, nós queremos perto da gente, não é isso? Mas o querer perto não quer dizer que você é dono daquilo, que é a questão da posse. Então, a gente tem que fazer essa distinção primeiro, que o ciúme, no sentido de posse, de tomar posse do outro, esse é o ciúme, vamos dizer assim, doentio, patológico. Permite um adendo com você, Andréia? Permito. A própria palavra ciúme, ela vem do latim zelumen, que tem sua origem no grego, que é zelo, que significa cuidado, zelo. Então, como a psicóloga disse aqui, a Andréia disse, é natural também cuidar, ter zelo. Deus tem ciúme. Então, o ciúme foi deturpado, porque o original era zelar. Zelar e cuidar, E como a Andréia mesmo disse. Então, né? Verdade. Então, quer dizer, o cuidado é algo que é bom, é saudável. Quer dizer, eu tenho um esposo, um marido, eu tenho cuidado, zelo, ciúme dele. Uma distinção é você verificar o quê? O ciúme por uma razão, um fato real, e o ciúme por um fato imaginário ou fictício, né, que pode tender até o delírio. Então, nesse caso, quando o fato não é real, imaginário, aí sim nós podemos chamar que o ciúme é patológico. Então, por exemplo, uma mulher, ela começa a ter ciúme daquele homem, mas é um ciúme que o homem não fez nada, ele dá constantemente provas de que ele ama
aquela mulher que não trai. Mas mesmo assim, tudo que aquele homem faz, se ele abaixa para pegar a chave que caiu no chão, olhando para alguém. ele estava olhando para dentro da saia da mulher que passou no meio da rua, do lado de lá. E aí começam as fantasias. E aonde o homem está, ela não anda mais olhando para fora, mas ela olha só para dentro dos olhos dele para acompanhar onde é que ele está olhando. Né? Onde que ele está observando. Eu ouvi também uma pesquisa falando que os ciúmes, eles fizeram um teste com as mulheres. Aquela ideia de que o ciúme cega, realmente cega. A mulher, ela não enxerga o que está acontecendo ao redor. Não só ela a fica mulher, só focada naquilo. não só a mulher, porque mas foi o um homem. teste feito nos Estados Unidos com mulheres. Eles ainda não fizeram com os homens, mas usando as mulheres, eles fizeram essa observação. Pois é, e isso, por que acontece isso? Porque há uma projeção. Quer dizer, projeção de quê? O ciumento, ele é inseguro. E quando ele relaciona com o outro, ele projeta no outro a insegurança que ele tem. Então, esse outro passa a ser um espelho dele mesmo. Então, na verdade, o ciúme possessivo não tem nada a ver com amor, com cuidado, mas tem a ver com a distorção, vamos dizer assim, a projeção que aquele indivíduo faz em relação a ele mesmo. O que ele vê é a insegurança e o medo estampado no outro, mas ele não enxerga o outro. Então, ele não ama o outro, mas ele projeta no outro ele mesmo. Então, é uma coisa muito até egoísta, né? É Totalmente. ele mesmo que... Ele não dá ouvidos para o que o outro diz, para o que o outro fala, para o que o outro está pensando, sentindo, mas ele dá importância para aquilo que ele está enxergando. E, geralmente, isso é uma fantasia, né? Ou algo mentiroso, vamos dizer assim, ou delirante, né? E aí, nesses casos, a indicação realmente é uma terapia individual, quando a pessoa já detecta isso, ou uma terapia de casal, familiar, né? Quando isso já afeta o parceiro e o parceiro está disposto a tratar. Isso passa pela identidade, o valor? Passa, tem muito a ver também com a questão da baixa estima, né? A pessoa que ela é insegura, que ela tem uma baixa estima, ou que teve uma história de vida marcante com traumas, às vezes, como ela aprendeu desde criança a relacionar, foi dessa maneira. Passa a ser um pouco que imatura, é uma atitude imatura, é um amor imaturo, porque a maneira como ele aprende a relacionar desde pequeno, ele não consegue amadurecer no relacionamento com o outro, e ele cresce com essa imaturidade. Então, tem a ver também com imaturidade. Pastor, como que o senhor tem visto isso no gabinete? Bem, Até dentro da própria igreja. Eu vejo até na Bíblia. O primeiro assassinato em Gênesis, né, entre irmãos, foi fruto de um ciúme. E necessariamente não está com sexo oposto. Pode estar entre irmãos, na própria família. É verdade. E, às vezes, o cuidado que alguns filhos recebem, ou a atenção, e que outro acha que não recebeu, ou de Deus, no caso aqui, isso pode gerar ciúme, e esse ciúme pode desencadear as reações múltiplas, e no caso até assassinato. Nós temos outros casos na Bíblia, por exemplo, Jacó, por exemplo, né? Mas não só Jacó, nós temos a questão de irmãos, né? No caso de Jacó, mas de mulheres, esposa Ana, Eucana, lá também, né? Tinha ciúme, né? Aquele ciúme doentio, né? Bem, e a gente tem testemunhado isso na igreja. Não aos olhos nus, que você chegue, opa, fulano tem um comportamento ciumento, mas às vezes nós somos procurados e as pessoas trazem essa demanda para o gabinete. E nós, então, usamos aquela metodologia que temos, que primeiro não é só bíblica, que é a oração, mas também a ajuda de terceiros, que é fundamental quando o caso é extremo, doentio. A gente tem percebido que pessoas que não se amam, consequentemente não são seguras, elas tendem a externar esse sentimento enquanto a posse do outro. E, naturalmente, elas não vão se sentir amadas. O que eu tenho percebido, Léo e Carol, e plateia e ouvintes, é que às vezes nós fazemos do outro nosso oxigênio. E toda vez que nós fazemos de alguém, qualquer coisa, o nosso oxigênio, nós vamos morrer. Porque o oxigênio falha. E toda vez que você se sentir ligado a alguém, um tubo, você vai morrer. O melhor é estar ligado a Deus, estar ligado a alguém, mas estar ligado a Deus, estar ligado a si e, consequentemente, a alguém, mas não como sua fonte de vida. Porque se você elege qualquer coisa como fonte de vida, se você depende dela para respirar e viver, você vai falhar e vai morrer.